Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te contar as últimas novidades sobre negócios, situações do clube, porque já tem um cara em Porto Alegre, é o Camilo. Eu vou começar a chamar ele de Camilo porque o sobrenome é bem complexo para dizer, né? Mas o Camilo está em Porto Alegre e vai ser anunciado nas próximas horas como novo reforço gremista. E a informação é que ele vem com o Grêmio adquirindo os direitos dele junto ao Terek Grozny da Rússia, que mudou de nome também, mas é o mesmo. Terek Grozny que o Adilson aqui, o Adilson Varker, aquele volante gaúcho que depois aposentou no Atlético Mineiro, jogou. Pois bem, o Grêmio está trazendo esse jogador e tem alguns detalhezinhos que eu quero te falar para, como sempre, te deixar bem informado. Esse vídeo é para Zapay. Quer pagar o IPVA com 12 vezes no cartão de crédito? Tem um descontinho ainda rolando do governo, um pouco menor, porque tu tá perdendo o prazo, tá chupando bala para pagar o IPVA e tu pode pagar em 12 vezes, como sempre, com a Zapay. Se usar meu código promocional, tem 20% de desconto ainda. Como? Na descrição, no primeiro comentário, tu baixa o app grátis e se quiser pagar, aí sim tu coloca o teu cartão de crédito lá, beleza? Gente, Camilo é um volante que surgiu na Ponte Preta e foi vendido para o Lyon por 2 milhões de euros. Na época dava aí 10 milhões de reais, hoje está um pouquinho mais. Indicado pelo Juninho Pernambucano, que na oportunidade era um dos diretores do clube. Só que aqui uma galera tá perguntando como é que esse cara joga, o que ele faz, por que o Grêmio contrata? Bom, algumas questões importantes aqui. A primeira, ele joga como um camisa 5 que vai para ataque, que sabe sair para o jogo. Ele já alternou várias vezes entre primeiro e segundo homem de meio campo. No Cuiabá, o que disseram é que ele foi melhor como 5, chegou a ser capitão da equipe no segundo ano. No primeiro ano teve alguma oscilação, no segundo foi um pouco melhor como camisa 5 que saía, que distribuía jogo. Lá no time dele, no Terek Grozny, ele alternava sempre com 2 volantes, que é o caso do Grêmio, não tem necessariamente um posicionado, e ele não tinha um cara posicionado, e aí dependendo da dupla, ou ele jogava pela direita, ou jogava pela esquerda, para fazer o time jogar. Mas o grande lance dele era cartear o jogo e acerto de passe muito alto, um índice normalmente mais do que 80%, para quem é meio campista e está distribuindo o jogo, um nível muito interessante. E isto fez com que ele ganhasse moral e inclusive chamasse a atenção do Grêmio. Então provavelmente não, ele é um cara que se destaca como camisa 5, mas que não vai ser nem 5 necessariamente, nem 8. É para jogar ao lado do Vidiaçante ou ao lado do Cuéllar, se for o caso, e aí ficar no revezamento, ou pela direita ou pela esquerda, conforme quer o treinador. Bom, agora uma galera pergunta, tá, mas o que houve na carreira dele? Ele começa na Ponte, vai para o Lyon, para um time desconhecido na Bélgica e para um Terek Grozny da Rússia. Bom, no Lyon tem uma informação importante. Recentemente, ele deu uma entrevista num canal brasileiro e falou basicamente o seguinte, olha, ele chega no Lyon no começo de 2020 e um mês e meio depois estoura a pandemia. E ninguém consegue mais treinar, eles ficam meses afastados. Pouco tempo depois de terem retornado aos treinamentos, ele então com cerca aí de seus 20 anos no Lyon, ele tem uma lesão grave no ombro, tem que operar esse ombro e fica mais alguns meses, cerca de 4 meses parados. O resumo, do primeiro ano, cerca de 10 meses, ele garante que ficou no departamento médico. E aí, quando ele volta, quando ele vai ter a oportunidade de começar a treinar, o técnico do Lyon diz, cara, eu não conto contigo, eu tenho outras opções, eu tô te liberando. E aí que ele vem para o Cuiabá emprestado e consegue, depois de uma boa temporada, sair e seguir sua carreira, primeiro na Bélgica e depois lá no clube no Grozny, esse lá da Rússia, para seguir sua vida. Bom, outra questão importante. Não tem ninguém de saída. Há uma garantia no Grêmio. A gente já tinha ido por outro lado, que era, olha, o empresário do PP, mas quem sabe um outro volante? O Ronald tem possibilidade de ir para a Polônia ou para outros mercados. Isso até deve acontecer, mas o Ronald não era tratado como os caras principais. E nem o Carbacho está voltando, tá? Ele deve ficar nos Estados Unidos, o Felipe Carbacho que está emprestado. O Grêmio trabalha como mais um pedido, mais um jogador que vai atender a demanda do técnico atual, de um cara que tem um estilo de jogo, que tem mais dinâmica, por exemplo, que o PP, que marca mais e sai jogando mais com alguma intensidade. Então, é por isso que ele está sendo contratado. Bom, gente, eu preciso te falar também
sobre o Amuzu, o Francis Amuzu. Uma galera pergunta sobre ele, toda hora a gente tem uma ou outra novidade. Resumidamente, já fiz um vídeo aqui contando a história. Ele tinha a proposta do Grêmio, viria para cá, o Napoli entrou na parada. O Antônio Conte, técnico do Napoli, e o Lukaku telefonaram para ele e o cara tá impressionado. Resolveu esperar a proposta do Napoli. Mas o Napoli deixou claro, eles têm o Maxim, não sei das quantas lá do Fenerbahçe, que eles têm plano A. Agora já surgiu até que o Jeremy Boga, baita jogador, hein? Era do Sassuolo. Esse é bom. Que também estava na mira do Napoli e tal, e que eles estavam tentando ver uma outra situação. Enfim, o Grêmio não desistiu e não descarta o Francis Amuzu. Mas já viu que, cara, eu não sou prioridade dele, eu não vou ficar aqui parado, porque daqui a um pouco o cara tá lá sendo apresentado em outro clube e eu fiquei de braços cruzados. O Grêmio garante que está trabalhando outras opções no mercado. Eu insisto, até segunda, terça-feira, quando fecha o mercado italiano, ainda tem chance desse negócio acontecer. Mas é dia 3, né? Dia 3 fecha o mercado italiano. Então é sábado 1, domingo 2, então é segunda. Bom, até segunda-feira então, tá? Vamos colocar aqui, eu tinha falado no outro vídeo terça-feira o tempo todo. Não, até segunda-feira. Até segunda-feira, quando fecha o mercado italiano, ele pode ir para lá. Se ele for para o Napoli, o Grêmio não fica de braços cruzados. O que vaza na direção? Estamos olhando outras possibilidades. Mas, velho, se chega segunda de noite, o cara não foi para o Napoli, bater um fio e dizer para o Grêmio, ó, eu quero ir, ele vem. O Grêmio paga 1,5 milhão de euros para o Anderlecht da Bélgica e paga um salário na casa de R$1 milhão líquidos para o jogador, vai dar mais, 1.200, 1.300, mais ou menos ao todo, entre salário, imagem. Claro que ele recebeu um valor de luvas e aí está contando, mas ele vai contar o valor total, porque né, é a composição do salário dele, do senhor Amuzu. Então este é o cenário. O Grêmio está atrás de outros? Tá. Mas ele pode mandar um oi sumido e eu não duvido que isso aconteça. Deixa eu te dar uma última informação que o Gianluca Di Marzio, conhecidíssimo repórter italiano, afirmou que o Grêmio está olhando um zagueiro italiano chamado Adam Massina. Não conhecia, mas eu fui pesquisar. Ele é nascido no Marrocos, tem cidadania italiana, joga no Torino. Ele é preferencialmente zagueiro, mas também já foi lateral esquerdo no Torino. 31 anos, 1,91 m. O negócio é considerado extremamente difícil, até porque eu tô vendo aqui, ele é titular, tem dos 22 jogos possíveis da Série A italiana, ele fez 18. Né? Então o cara tem 3 assistências, até para zagueiro é interessante. 1 gol, 3 assistências, só 4 amarelos, não é uma média tão alta assim, no futebol de muita marcação e tal. Enfim, ele é um cara que joga, que tem nível de titularidade do Torino e por isso seria difícil o Adam Massina. Eu não acompanhava ele no Torino, não tenho nem como dizer muita coisa sobre o cara. Mas por que eu tô falando sobre ele? É só um zagueiro que o Grêmio consultou, segundo o Gianluca Di Marzio, que é um baita de um repórter lá na Itália. Porque é interessante ver que o Grêmio está olhando para mercados bem alternativos. Um belga no Anderlecht, um zagueiro italiano que joga no Torino. O Grêmio está realmente globalizando a sua procura. Eu ia falar internacionalizando, na verdade, eu falei no debate raiz internacionalizando e me arrependi, né? É globalizando, fica mais para não ter polêmica no Grêmio. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.